que eu tava falando sozinho aqui, esperando por você, e falando que deve ser bem difícil você conciliar os dois papéis, o de treinador e o de atleta, né? Mas que deve ser bastante enriquecedor, tanto para um quanto para Com outro. certeza. Assim, fazer só um não é fácil, né? Você, como atleta, você sabe disso, né? Se programar, fazer os treinos, se privar de algumas coisas. E daí tem toda a questão de se concentrar para a competição, se alimentar, descansar. O treinador tem as suas outras dificuldades, que é fazer digamos, o backstage, assim, né? Fazer o planejamento dos treinos, motivar os atletas, tentar individualizar da melhor maneira possível as cargas de treino, e fazer os dois, digamos, todos os dias ao mesmo tempo, não necessariamente no mesmo tempo, mas todos os dias a mesma função, assim, atleta técnico, não é fácil, né? Eu tenho vários exemplos aí de muitos amigos que são treinadores e que vira e mexe e não fala, puta, não vou dar uma nadada mais porque não dá conta, assim, não é fácil, né? Se manter motivado em treinar, manter a sua cabeça tranquila para conseguir executar a sua função de treinador e ter ainda motivação e energia para poder nadar, né? Mas é muito recompensador. Eu aprendo, cada temporada aprendo mais com os atletas. Quando eu acho que eu estou sabendo de tudo, aparece um atleta diferente, com uma necessidade diferente, ou uma situação diferente que faz a gente evoluir, né, como treinador e, consequentemente, como atleta, né? No meu caso, as duas pessoas elas estão interligadas. Escuta, Trivino, eu já entrei no assunto, mas eu sei que você é super famoso, mas eu gostaria que Ah, mesmo assim você se pronto, apresentasse. até parece. Que Ah, isso. Cara, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a Fabi pelo convite aí. Fabi, quando eu comecei na natação master, quando eu era nem master ainda, eu olhava para Fabi e falava, nossa, eu quero ser assim um dia. Ela é super recordista, eu olhava falando, nossa, essa mulher é muito rápida, mano, que é isso? Era referência na época. Eu tô falando isso aí quando eu comecei lá para 2006, 2007, assim. Então faz um tempinho, né? E, então, eu estava falando isso agora, falando assim, nossa, o Trivino tem 39 anos, mas parece que eu conheço ele há 20. sim, Eu acho que é mais ou sim. menos isso. Porque eu comecei cedo, né? Me apresentando já, eu vou fazer 39 anos esse ano, e eu comecei a trabalhar com natação, eu tinha 17, né? Eu entrei na faculdade com 17 e já no final do terceiro colegial eu já auxiliava como treinador auxiliar, equipe de base, né? Então meu contato na borda da piscina começou muito cedo. Eu ainda era nadador, mas eu já sabia que queria trabalhar com isso, então desde cedo eu já estava ali me metendo a besta, né? Mais observando, mais observando do que falando, porque eu não sabia nada, né? Eu queria aprender. O Luiz, até o menino que entrou agora aí, o Hugo, foi um cara que me ensinou muito, porque na época que eu comecei a trabalhar, ele era treinador, eu acompanhava os atletas dele, na época ele dava treino para a equipe de base, e é ali que começou meu contato na borda da piscina, né? Quando eu entrei na faculdade, meu sonho era ser treinador de natação, né? Coitado. E, É engraçado isso, né? Como às vezes as pessoas já sabem de antemão, né? O sonho que tem, o que quer ser, olha, né? algumas É coisas engraçado isso. mudaram, né, nesse percurso, né? O meu objetivo, assim, quando eu entrei na faculdade, eu falei, não, eu quero ser treinador de natação, mas na época eu imaginava assim, não, eu quero ser treinador de atleta olímpico, eu quero ser treinador de seleção brasileira. E, assim, os caminhos que minha vida foram tomando e as experiências que eu fui tendo, eu fui entendendo que isso, se um dia acontecesse, seria uma consequência, né? Mas em nenhum momento, depois que eu comecei a entender o que era natação, assim, isso se tornou um objetivo ou uma obsessão, né? Eu queria ser melhor do que eu mesmo antes, todo dia eu queria evoluir, queria aprender, e eu falo que eu, treinador, sou formado por todas as experiências que eu tive, com todos os técnicos que eu conheci, todos os técnicos que me treinaram, todos os companheiros de treino, todos os meus atletas, né? Eu estou em constante evolução.
E a natação master me picou lá na época que eu te conheci e tal, que eu estava bem numa transição de natação absoluta, natação master, né? E o master é uma natação muito mais divertida, né? Você consegue aliar, no meu ponto de vista, tudo que se fala em saúde, né? Primeiro a saúde física, que você se mantém treinando, então você se mantém saudável, ativo, né? A saúde mental, porque o público adulto acaba utilizando a natação como uma terapia, como uma válvula de escape, né? Então você acaba, o momento que você está treinando, você esquece de todas as outras atividades, né? Aquele momento você com você mesmo. A saúde social, né? Então você conhece gente, você faz amigos, você resgata amizades, você conhece lugares. Então, assim, a natação master para mim começou a fazer muito mais sentido que a natação competitiva, do que simplesmente ir lá e buscar um resultado. Mas, dentro da natação master, tem também os atletas que buscam resultados, né? Acredito você também, você ama nadar, você nada, mas com certeza você treina porque você quer ter um resultado, né? Independente do nível, da idade ou dos objetivos, quem treina é competitivo, né? Falar que master não é competitivo, mentira, né? Às vezes é aquela competição interna, né, de ser melhor do que ontem, ou de repente alcançar um resultado, um recorde, seja lá o que for, né? Então você consegue aliar tudo isso, toda a questão saudável, né, da parte física, mental e social, e ainda tem essa questão da competitividade, né, porque quem realmente gosta de competir, gosta de sentir aquele frio na barriga, né, consegue fazer isso. E de uma maneira leve, né, de uma maneira divertida, que faz amizades, nossa, e imagine, eu comecei na natação master lá em 2008, 2007, meu, as pessoas, um dos maiores amigos que eu tenho até hoje em dia foram criados na natação, né? Então, sou muito grato a isso e todo ano conheço gente nova, com o mesmo objetivo, com cabeça igual ou cabeça diferente, que me ensina coisas diferentes, né? E isso é muito divertido. Pessoas com pontos de vista diferentes, pessoas com vivências totalmente diferentes, né? E só que o universo da natação master acaba trazendo todo mundo literalmente para o mesmo aquário, né? Independente de classe social, credo, qualquer coisa, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, ali todo mundo é igual, todo mundo se diverte igual, todo mundo sofre igual, todo mundo ganha igual, e é muito divertido. Eu me sinto privilegiado. Você sabe que eu já falei muitas vezes isso, sabe, Rodrigo? Eu acho que assim, a natação, ela homogeneiza as pessoas de uma maneira positiva, sabe? Você não sabe, tá todo mundo ali de maiô, as pessoas têm várias faixas etárias, todo mundo é super bem resolvido com o próprio corpo. Então, se está um pouco mais gordinho, se tem estria, se tem o pé torto, se tem. As pessoas não estão preocupadas com isso, né? Elas são assumidas com o físico que elas têm. Isso eu acho assim muito sensacional. Né? Você não sabe quem é rico, quem é pobre, quem está empregado, quem não está, quem tem carro, quem não tem. Isso não. E outra coisa maravilhosa é que assim, faz com que as pessoas, sobretudo as de mais idade, sempre olhem para o Sim. futuro, olhem para frente. Uhum. A gente não vive no passado, a Sim. gente está sempre olhando para Sim. frente. Ih, tem uma competição de sei aonde, Ih, vamos fazer não sei o quê. Sim, e esse Né? movimento, assim, manter as pessoas em movimento, né, que eu digo movimento não só físico, mas essa cabeça em movimento, que eu acho que, assim, eu É, acabo sendo privilegiado de viver nesse meio da atividade física e eu vejo como as pessoas que estão nesse meio são felizes e são saudáveis, né? As pessoas, você vê, imagine que eu estou há 20 anos na natação master, tem pessoas que não envelhecem, porque assim, a natação parece que rejuvenesce as pessoas, a cabeça está sempre jovem, as pessoas estão sempre querendo algo mais, fazer algo diferente. Isso é muito saudável, né? E a natação ali, a hora que está todo mundo do lado do outro, é todo mundo igual, né? Não tem essa, tipo, se teve mais dificuldade, menos é. dificuldade, se é mais alto, mais baixo, enfim, se já foi atleta, se não foi atleta, tá todo mundo participando do mesmo evento ali, se divertindo igual, cada um com seu objetivo, mas todo mundo ali na mesma brincadeira, né? Você acha, você acha, Trivino, que o fato de, por exemplo, a sociabilização, ela é a mesma na natação de piscina do que na natação de águas abertas? Sociabilização,
Olha, é complicado, né? É. Porque assim, quando a gente fala de piscina, geralmente é um ambiente controlado, né? Que alguns clubes acabam, algumas competições acabam possibilitando, de repente, de você expandir, conhecer outras partes do clube, ou dar uma andada, ou simplesmente ter mais liberdade. Um pouco diferente das águas abertas, geralmente é tipo no espaço público, que você, de repente, pode levar sua família, pode passar uma tarde. A natação de águas abertas, ela tem ganhado muitos adeptos, assim, né? Exatamente por isso, né? Principalmente aí quem tem família maior, quem tem criança, porque se torna mais divertido. Imagine você levar uma criança pequena para um lugar fechado que ela não pode fazer nada. Ela vai ficar entediada, você não vai querer levar ela da outra vez. E se você não leva ela, você também não vai, né? Mas a questão de amizade, assim, de conversa, eu acho que é igual, de troca de vivências. Mas a natação de águas abertas ela tem ganhado bastante adesão assim de nadadores de piscina, exatamente por isso. Porque assim, você vai de repente fazer uma prova, você vai nadar uma prova na praia no domingo de manhã. Você vai num sábado, você passa o dia na praia com a família, você curte, nadou a prova, você dá uma relaxada, tá todo mundo ali fazendo alguma atividade. Acaba sendo um pouco mais democrático de certa forma, né? Porque dá tanto para a pessoa que não nada tá lá, para a criança que de repente não tem amiguinho, mas tem um espaço para brincar, né? É uma não uma briga, né? Mas é um dos problemas da natação master hoje em dia, né? A gente quando eu falo a natação master tem perdido um pouco do terreno, né? Tem dissolvido um pouco os participantes para as águas abertas, mas não necessariamente quem nada piscina não nada águas abertas e vice-versa, né? Vai muito aí da função do treinador. Eu, como treinador, eu sempre estimulo todo mundo a fazer tudo que digamos assim, possa ser divertido, né? Porque, para mim, se não é divertido, não vale a pena. Que nem eu falo, pessoal, vamos nadar travessia? Eu não sou o cara que recomenda a pessoa nadar travessia no inverno, num lugar que de repente a água vai estar fria. Para mim, isso não é divertido. Eu respeito as pessoas que fazem, mas para mim não é. Então eu falo, pessoal, vamos para a praia no feriado que vai estar sol, leva a sua família, você vai curtir, beleza. Ou vamos na piscina tal, que tem um clube, que dá para você levar as crianças para brincar. Aí você cria um contexto, né? Que todo mundo se diverte, né? A família vai querer ir de novo. Você consegue fidelizar o aluno assim, né? É diferente de repente, pô, vamos numa travessia que vai estar chovendo, vai estar frio, vai todo mundo passar perrengue, putz. Ou não, vai ser uma piscina coberta com 600 atletas, ninguém vai conseguir se ouvir, ninguém vai conseguir conversar. Tem as situações, né? Tem algumas coisas que a gente não consegue controlar. Mas o que você falou, na minha concepção, é isso. A piscina tem a questão de você conseguir sociabilizar, mas não é tão democrático assim a nível de você embutir a sua família, os seus amigos, de repente, no evento, né? Que a piscina é um ambiente controlado que não possibilita muito isso, de você ficar mais à vontade e ter liberdade de fazer outras coisas, né? Concordo. Escuta, então vamos voltar lá para a problemática de treinador versus atleta. Como é que você, então, concilia essa conciliação que você conseguiu fazer durante esses anos, ela te ajudou como? Então, vamos lá. Eu, desde que eu comecei a trabalhar com natação lá em 2004, 2005, eu trabalhava com natação e eu ainda estava ativo como atleta, né? Mas eu comecei a mergulhar realmente na natação master lá para 2005, 2006, quando eu estava na transição parado absoluto para ir para o master. E nessa época eu já tinha alguns alunos que participavam, já tinham idade master e participavam dos eventos masters, né? Então, estava lá, eu estagiário no clube, vai ter um campeonato master, não sei o quê, vamos participar, inclusivo, tal. E já comecei. Então, sei lá, com 21 anos eu já estava tendo minha primeira experiência de técnica e atleta. No começo você fica meio atordoado. O que eu faço? Eu passo aquecimento para o menino, eu não aqueço, eu vou nadar, eu não nado. E assim, aquilo no começo gerava muita tensão, era frio na barriga o tempo todo, você ficava nervoso. Porque era uma situação nova, né? Para mim era só ir para a competição, nadar e ir embora.
E eu acho que a experiência foi me trazendo isso. No começo eu tinha 2 atletas. Hoje em dia eu vou para um torneio do Circuito Paulista com 40 atletas e para mim é natural, né? Mas não quer dizer que seja fácil. Eu como treinador, sempre quando eu vou para uma competição, os meus atletas estão sempre à frente do Rodrigo nadador, né? Então, o objetivo é fazer com que os atletas busquem seus objetivos, sejam atendidos, tenham toda a atenção, e o que sobrar para o Rodrigo atleta, ele vai lá e faz, né? E isso teve um momento, tipo, alguns anos atrás, que foi quando realmente eu comecei a ter um número grande de atletas, que eu falei, bom, não dá para fazer os dois na mesma intensidade, né? Impossível. Porque quando você lida com pessoas, você precisa doar atenção, você precisa doar energia, você precisa dar foco para aquela situação. E quando você dá foco para uma situação, você perde foco para outra. E tá tudo bem, né? Porque no meu caso, a natação é a minha terapia, é a minha atividade física, é o que eu gosto de fazer para manter minha saúde física e mental, conseguir comer as coisas que eu gosto. Então eu não me cobro tanto nessa questão como atleta. Treino todos os dias, busco o resultado, porém eu fico muito mais satisfeito quando os meus atletas vão bem, quando eles alcançam os resultados, eles ficam felizes. Para mim isso é o que vale, né? Tanto é que a maioria das competições, quando eu vou com um grupo grande, eu já sei que o Rodrigo atleta vai ficar em segundo ou terceiro plano, e tá tudo bem, né? Então, o que eu mais aprendi nesse tempo é que, assim, a partir do momento que eu decidi ser um treinador, e eu vou para uma competição como treinador, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em dar suporte e qualidade para os meus atletas alcançarem o que eles estão buscando, né? Fazer eles se sentirem tranquilos, passar confiança, dar feedback, porque assim, cada ser humano tem uma necessidade. Tem aluno que você não precisa falar nada, tem aluno que você precisa falar tudo de novo, tem aluno que se sente inseguro, mesmo lidando com o público adulto. E você, como treinador, você tem que entender isso e tentar individualizar isso, porque senão você não atinge os objetivos. Aí o que acontece? Você não foi um treinador efetivo, você não funcionou naquilo que ele estava te procurando. Eles são os meus clientes, né? Eles procuraram nadar comigo, né? Não fui eu que falei, não, você quer treinar comigo? Não, eles quiseram treinar comigo. Então, essa é a primeira parte. A prioridade é sempre eles, né? E quando eu vou nadar as minhas provas, eles entendem numa boa, tranquilo. É um momento que eu estou em vulnerabilidade, eu estou dentro d'água, não vou ver mais nada, né? Acabou ali, beleza. Conforme foi passando os anos, a equipe foi crescendo muito, sozinho eu não dou conta, né? Então, eu sempre, de uns 6, 7 anos para cá, sempre contei, na maioria das vezes, com mais um treinador que trabalha comigo. Então, eu consigo, nesses momentos de vulnerabilidade, ter um suporte, ter um olho a mais, né, para dar um feedback. São pessoas que eu confio, e sem elas seria quase que impossível manter as duas funções, né? Mas os meus alunos. Você tem essa pessoa também no seu dia a dia para os treinos, para os seus Então, atletas? no meu caso, né, que a assessoria que eu tenho, que é a TNT, tem alguns locais que tem os treinos, né? Então, tem treino hoje em 5 locais. Então, eu não estou em todos os locais, né? Hoje eu atuo em 2 dos 5 locais, em horários determinados, né? Nos outros horários são outros treinadores. O planejamento magno, assim, eu que faço, mas tem, por exemplo, no dia a dia, no período da noite, no clube que a gente atua, é o treinador Gustavo. Então, assim, todos os alunos que treinam à noite treinam com ele, tem total confiança nele, ele já conhece os atletas, eles me dão feedback diário, assim, eles, não só os atletas como o Gustavo, então, indiretamente eu estou a par da situação, né? Então, no dia a dia, eu não atuo sozinho. Antigamente, que eu dava treino em um local, eu dava treino para todos, né, diretamente, né, presencialmente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tenho alguns grupos, né, que eu tento estar presente na maioria deles, e só que não full time, né? Não dá para me dividir em 5 na mesma hora. Mas daí, finais de semana, a gente tenta fazer treino todo mundo junto, nas competições a gente conversa, e o pessoal, tem muita gente que treina comigo à distância, né? Tem vários atletas que treinam comigo à distância,
que daí é o tipo de conduta diferente. A gente trabalha com feedback diário, com vídeo, com bate-papo, né? Mas sozinho a gente chega até um certo ponto, né, profissionalmente. Daí, no nosso caso, na assessoria que a gente tem conta com mais de 300 atletas, é impossível, né? Muitas pessoas buscam a assessoria porque me conhece, ouviu falar de mim, ou do Gustavo também, que é um dos treinadores. Então, daí, esse é o ponto de partida, né? Mas hoje em dia, a gente conta com temos 6 treinadores, né? Então, em cada local tem um treinador, tem alguns treinadores que trabalham em 2 locais diferentes, né? Porque eu acredito que desde a época que você começou na natação master, eu comecei na natação master, hoje em dia tem muito mais praticante, né? Tem muito mais gente provando da natação master, digamos, nadando nessa onda aí, né? Surfando nessa onda da natação master, da qualidade de vida. Eu acho que vem muito também junto com todo esse projeto que você está fazendo e movimentando do esporte master, da atividade física para o atleta master, é que as pessoas estão buscando, assim, como que eu quero envelhecer? Como que eu quero ter saúde? De que maneira eu posso viver mais e melhor? Né? Então, eu acho que a gente, como treinador, a gente está tendo uma responsabilidade muito grande de pessoas buscando isso na gente, né? E a gente tem que tentar atender todo mundo, cada um com a sua necessidade, cada um com a sua dificuldade, né? E muita gente treina conosco e não quer resultado, não é competitivo, treina só por qualidade de vida. Tem gente que quer ter alta performance depois de certa idade e treina no mesmo local, com visões diferentes, com objetivos diferentes, e todo mundo ali se diverte da mesma maneira. Mas deixa eu te fazer, é complicado, né? Quando a gente ouve o teu, enfim, o relato do teu trabalho, Trivino, nós do lado de cá, que não somos treinadores, eu tenho muita admiração, porque é um jogo de cintura incrível. Por exemplo, eu vou te perguntar, qual é a faixa etária, assim, a mais grossa que você tem de todos os seus alunos, assim? Qual é... Porque eu vou expor assim a problemática, né, que eu vejo. Eu fiz uma live com a Gisele e nós falamos sobre isso, sobre a falta de pesquisas Sim. acadêmicas voltadas para os atletas Uhum. masters. Tem muito pouca coisa. E nós todos somos uns pontinhos fora da curva, cada um dentro Sim, da sua faixa etária. E você tem pessoas que são... Você é um ponto fora da curva, a Gisele é outro, o Joel Krieger é sim, outro, e assim vai, tá? Bom, então, tem poucos estudos em relação a esses atletas. Nós temos um aqui que está assistindo a gente, o Tavares. Ele é campeão mundial de downhill, de descida de montanha com bike, nossa. aos 72 anos, Trivinho. E eu postei aí agora, ele foi campeão agora brasileiro, ganhou uma etapa do brasileiro, e ele fez a filmagem. Rapaz, você fica com o coração aqui na mão. Você fala assim, nossa, ele vai se estatelar nesse pedrão na cara dele. Sabe? Então, o que acontece? Vocês, enquanto treinadores desses atletas, vocês não tiveram essa preparação, esses estudos na faculdade. Esse preparo, esse conhecimento que vocês têm hoje em dia, ele é feito no dia a Sim, dia, né? E que, inclusive, tem uma faceta interessante, é que vocês vão aprendendo, conforme vocês vão envelhecendo, vocês mesmos vão se dando feedback das sim, respostas fisiológicas conforme exato. as idades, né? Então, porque não existem estudos a respeito disso aqui no Não, Brasil. Ninguém... Você não tem um preparo dentro de uma faculdade que vai te falar, não, olha, você é um atleta de 65 anos, então acontece assim, 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 cozido, assado e frito, ó, aqui, ó, treinador, você vai ser não. específico disso. Não. Então, a Gisele tem 50 anos, ela já está há muitos anos dando treino para atleta master e ela foi acompanhando, né, a evolução entre Sim, aspas, da idade,
né? Versus performance dentro dessa faixa etária, e ela foi também tendo o feedback dela mesma ao envelhecer. Então, é isso que ocorre, né? Eu acho que é uma coisa assim. Então, como que você concilia, né, essas diferenças de faixas etárias? Assim, a nossa base na faculdade ela é muito rasa. Né? A gente tem aulas de treinamento, de desenvolvimento e crescimento motor, de envelhecimento, mas assim, nunca falando de performance, né? É sempre muito básico, é aquele negócio, 220 menos a idade, a frequência máxima cardíaca, trabalho de impacto não se deve fazer até tal idade. Mas a gente sabe que quando lida com pessoas... Atletas são pessoas que não são normais, né? Tem capacidades diferenciadas, né? Mas eu me considero novo, vou fazer 39 anos, só que se pensar que só de profissão eu já tenho 22 anos, eu acredito que eu tenho um pouco de bagagem, né? Pessoas que estão treinando comigo há 15 anos, então eu pego agora que nem tem um atleta que virou 70 a mais esse ano, ele treina comigo desde os 55 mais. Esse é um cara que eu aprendo, assim, sempre, porque uma coisa é quando ele tinha 55 anos, né, questão de força, disposição, mobilidade, desempenho, agora com 70 anos é diferente, né? Mesmo o pessoal que começou a treinar comigo quando tinha 18 anos e agora tem 35 anos, já é diferente também, né? Que nem eu falo, que nem eu falei no início do nosso bate-papo, que eu aprendo e eu como técnico sou fruto da troca, né, com essas pessoas, é verdade, porque isso a gente não tem ninguém para te explicar o que é isso. Não existe um curso, não existe uma faculdade, não tem publicação, né? Que nem você falou que não existe nada, nenhum trabalho em cima disso, mesmo para a terceira idade. É difícil ter isso até no pessoal de idade adulta, pessoal de atleta de rendimento. Tem muito pouco trabalho em cima disso, né? Não vou dizer que a gente trabalha de uma maneira empírica, mas eu acho que a gente tendo as nossas bases sólidas, né, do que é corpo humano, do que é, digamos, a parte de envelhecimento, a condição física, né, as capacidades físicas, e a troca, né, diária com os alunos e entendendo as necessidades, as dificuldades, a gente consegue fazer uma métrica individualizada, digamos assim, né? Que nem você me perguntou, qual que é o maior grupo que eu tenho hoje? Se for fazer assim um paralelo, eu acho que dos 30 aos 45, acho que é a maioria dos meus atletas. Né? Se pegar assim, 50% dos atletas. Aí eu tenho muito pouco com menos de 30, que antigamente assim, era 80% pessoal menos de 30, agora o pessoal envelheceu, né? E o pessoal antigamente, que eram os mais antigos com 50, 55, agora já estão com 70, 60 e poucos, né? Um pouco diferente do grupo da Gisele, que ela começou a pegar o pessoal ali, que ela fala que a melhor idade a partir dos 50, 60, o pessoal já está com 80, né? Eu não tive essa vivência prática com o pessoal mais velho, né? Eu tive poucas experiências pontuais com atletas com mais de 75 anos, mas nunca tive um grupo, né? Hoje em dia eu tenho 7 atletas com mais de 65 anos. É bastante, né? Mas assim, eu aprendo com eles diariamente. Né? Então, a questão de estímulo. Eu dei um estímulo forte hoje. Como que vai ser a resposta? Né? Como que vai funcionar a questão de intervalos? Porque uma coisa é quando você prediz treino para um jovem, sei lá, até 30 anos, digamos assim, a recuperação é uma. Aí você pega uma pessoa envelhecida, já de repente com algum comprometimento articular, ou às vezes com uma questão respiratória diferente, mesmo tendo sido atleta ou não, é diferente a resposta, é diferente a tratativa, né? E acaba sendo o mais individualizado possível, né? Eu consigo, dentro, às vezes, da mesma situação, eu tenho 15 atletas fazendo o mesmo treino, só que cada um vai ter uma abordagem diferente, né? Olha, esse você vai, de repente, sei lá, fazendo uma intensidade maior, uma intensidade menor, vai adequar o intervalo, vai adequar a metragem, para todos se sentirem fazendo parte do trabalho, né? Porque eu acho que isso é o mais importante, né? Porque
quando se treina em equipe, eu acho que é isso, todo mundo está ali fazendo algo em conjunto, fazendo parte da ideia, mas dentro da limitação, dentro da capacidade de cada um, dá o estímulo que seja certo, né? Não adianta, de repente, eu fechar os olhos e falar, não, esse você vai fazer porque está todo mundo fazendo. Pô, mas a pessoa precisa descansar, né? Ela, de repente, é o que tem. Eu tenho meus velhinhos que são mais teimosos, que eu falo, ó, o descanso faz parte, quer nadar de domingo a domingo. Eu falo, não, você precisa descansar. O corpo humano, ele não é uma máquina, né? E o que mais pega com o público adulto, com o público master, é a recuperação. É mais lenta, não tem como. O metabolismo é diferente, né? Então, eu sempre falo para pecar para menos do que com excesso, né? Do caso de, às vezes, a pessoa ter aquela Sim. dependência física e psicológica da atividade física e devido a um excesso ela não vai poder fazer e ela vai ficar sem fazer, isso vai acarretar o quê? Perda de saúde física e mental. A pessoa fica em paranoia, vai falar, pô, eu não vou fazer o que eu gosto. Sim. Então, vai muito da função do treinador de conseguir mostrar para o aluno que o descanso faz parte, que o corpo humano é diferente, né, com o envelhecimento, né, que o trabalho de força precisa ser feito, que muita gente ainda tem preconceito dos níveis de força. Quando eu falo nível de força, o trabalho de força não é só a musculação, né? Eu dei uma palestra recentemente no interior e eu falei exatamente disso, que a criança quando é pequena, ela está engatinhando, a primeira coisa que ela precisa ter para ficar de pé é força. Ela precisa ter força para ficar de pé, né? Então ela já desenvolve força ali. E a pessoa, quando ela começa a envelhecer, a primeira coisa que ela perde é força. Ela não consegue levantar, ela não consegue carregar uma sacola, ela não tem força, de repente, para fazer as coisas do dia a dia. E as pessoas acham que trabalho de força é coisa para jovem. Não, a gente precisa de força para ficar de pé, a gente precisa de força para se manter de pé, né? Ah, a pessoa gosta de nadar, eu estou só nado, eu não preciso ficar forte. Só que se você não tiver força, você não consegue ir até a sua natação, porque você vai sentir dor nas costas, dor na perna, né? Então, é muito importante. Eu pego muito no pé dos meus alunos para trabalhar em força, né? Não só pela questão de performance, né? Porque é inegável a melhoria na performance, mas na prevenção de lesão e na saúde total, né? Porque a pessoa ela se vê capacitada. As pessoas que estão fora da atividade física, que não é muito do nosso horizonte, as pessoas às vezes elas envelhecem porque o corpo delas não se movimenta, as pessoas elas ficam retraídas, elas não têm força para fazer nada, é aquelas pessoas que são encurtadas, que não têm disposição. A atividade física ela abre uma porta para você enorme, né, de possibilidades, né? Então, meus alunos, ó, o Sérgio está falando, outras pessoas falaram, eu sou muito chato com isso. Eu falo, pessoal, nadar é ótimo, eu amo nadar, por mim eu só nadaria. Eu não gosto de fazer musculação, eu não gosto, né? Mas eu sei da importância do trabalho de força para melhoria de performance, para prevenção de lesões e para isso, para o envelhecimento mais ainda. Sarcopenia aí, ela tá e é um dos males, os maiores males da terceira idade, né? Perder massa muscular, as pessoas têm fraturas que se indispõem depois, pode ter comprometimentos articulares que de repente não volta a fazer mais atividade que gosta, né? Então, eu acho que é isso, que nem estão perguntando aqui, qual trabalho de força você indica? Tem muitas maneiras de trabalhar força, né? O mais fácil, digamos assim, é o trabalho de musculação, né? De preferência com acompanhamento de algum profissional, são movimentos mais seguros, de repente com maquinário e tudo mais. Trabalho de pilates é um trabalho de força, trabalho funcional é um trabalho de força, crossfit, pilates, yoga, enfim. Trabalho de força, o que é força? Você tem que gerar uma força contra certa resistência, né? Para algumas pessoas, sentar e levantar da cadeira é um trabalho de força, né? Enfim, de repente subir uma escada é um trabalho de força. Tudo depende do nível, né? Mas tem que fazer, tem que fazer. Atividade aeróbica é excelente. Sabe, eu sou muito crítica, né? Isso faz parte, assim, não só da minha personalidade, como do, da, da genética de ser francesa, né? O francês é crítico. Mas, veja bem, eu não gosto de fazer musculação, eu sou como você. Eu acho que muitos nadadores não Uhum. gostam de fazer musculação, né? É uma coisa chata, é uma coisa... Mas eu acho que o problema maior
é a falta de acompanhamento do professor dentro de uma sala de musculação. Porque nós, nadadores, eu, por exemplo, eu não entendo nada de musculação. Eu vou lá, o cara fala para mim, ó, você senta aqui, faz assim, mas eu posso fazer um movimento errado. Isso já aconteceu 3 ou 4 vezes, de eu ter lesões por estar fazendo o movimento errado e não ter a pessoa que corrija. Assim, ó, você não é para dobrar o braço, o pulso, é para você fazer isso aqui reto, né? Então, eu tenho meio receio de, por exemplo, fazer. Eu tenho muito mais confiança em fazer um Pilates, porque você está dentro de uma máquina com a qual você trabalha com seu peso e com molas, né? E que eu acho que a margem de erro do movimento ela diminui muito, né? Então, a margem de lesão cai também, né? Olha lá, ó, as academias normalmente não tem um treinador para Tata Master. O El Tavares, o ciclista. Inclusive, ele está falando que não tem treinador para ciclista mais. Assim, a natação master, eu vou falar pela nossa modalidade, né? Ela tem sofrido, digamos assim, um boom nos últimos anos que tem aumentado muito o número de praticantes e assim como o número de treinadores, né? Então, devido à demanda, tem aumentado o número de profissionais, bons e ruins, como em qualquer área do mercado, né? E que nem você falou da musculação. Assim, geralmente a pessoa adulta, quando ela busca fazer uma atividade, ela vai buscar alguma coisa que ela goste, que ela sinta prazer, né? Você sente prazer nadando, aquilo te faz bem, né? Por você só nadaria e estaria completa. Mas aí entra o que eu falei, a questão do trabalho de força para prevenção de lesões, para maximização de performance, para atleta de rendimento e para a saúde da vida como um todo, né? O Pilates, ele trabalha força? Trabalha várias manifestações de força, né? Mas não trabalha força hipertrófica. O que é força hipertrófica? Quando a gente perde massa muscular, principalmente assim, o homem, a mulher ela tem menos massa muscular, ela tem uma queda menor. O homem ela tem uma queda muito mais acentuada, né? O Pilates ajuda? Ajuda. Ele mantém os níveis de força, tensão, coordenação, core, excelente. Eu parei de fazer Pilates ano passado, mas eu fazia, eu adorava Pilates. Super difícil, mas muito bom. Mas o trabalho com resistência, né, com carga tal, esse é o que causa um pouco mais a questão de hipertrofia, digamos assim, ganho de massa muscular, né, ou desacelera a perda de massa muscular. Mas, assim, a maioria dos locais não tem profissionais que entendam muito, principalmente de envelhecimento ou de performance, né, entende o básico. E na minha concepção, assim, quem tem condições, procure um profissional adequado ou procure um professor particular, porque assim, às vezes o barato sai caro, né? Às vezes o tiro sai pela culatra. Ah, eu fui na academia, o treinador passou um treino lá, eu me estrupiei. Pô, você foi para melhorar e ficou pior, né? E é uma coisa que eu falo pro pessoal, quantas vezes por semana eu tenho que fazer academia? Se seu objetivo é natação, todo treino complementar, o nome já diz, é complementar, né? Se você nada, a musculação ela vai te complementar naquilo. Então, vou dar um exemplo. O atleta faz natação 3 vezes por semana. Quantas vezes por semana você faz o treino complementar? 4. Não, peraí. A natação está complementando o treino físico, né? O treino complementar ele tem que ser sempre menor, né? 1, 2 vezes na semana, para quem nada 3 vezes. Eu nado 5 vezes, sei lá, 2 vezes na semana, 3 vezes no máximo, né? Porque senão o treinamento começa a ficar concorrente, né? Você gasta muita energia e acaba mudando um pouco o foco, né? Tem linhas de treinamento, aí é uma outra questão, mas assim, se tratando de uma maneira bem genérica, os treinos complementares eles não podem ser maior que o treino principal, né? Mas principalmente quem não tem experiência, quem de repente não é educador físico, procure um profissional adequado, procure um local que seja recomendado, né? Que às vezes, eu tenho boa vontade, eu vou fazer na academia do prédio, que tem uns pesos lá. Tem uma academia no meu prédio aqui que dá vontade de chorar. Eu chego lá, tá todo mundo fazendo errado. E assim, a pessoa tá com boa intenção de fazer o exercício, né? Só que ela não tem instrução e ela não tá fazendo errado porque ela gosta de fazer errado. Ninguém chegou para ela e falou. Tem pessoas que não gostam de ser corrigidas, que nem eu já corrigi uma pessoa, a pessoa se sentiu ofendida. Não, eu faço isso aqui há muito tempo. Tá bom, você faz há muito tempo errado, né?
quer continuar assim, beleza. Mas para quem busca qualidade de vida, melhoria de performance, prevenção de lesões, procure um lugar qualificado. Né? Não é fácil, não é simples, não tem em todo lugar, mas isso faz a diferença. Né? Os treinadores de natação, acredito que a maioria deles tem esse know-how de como determinar um treino físico ou como adequar uma preparação física. Né? De repente chega para o seu próprio treinador e fala, ó, eu quero começar a fazer um treino de força. Você me ajuda? Com certeza ele vai querer te ajudar, porque indiretamente ele vai estar se ajudando. Né? Hoje em dia eu trabalho muito assim, tem vários atletas meus que fazem preparação física comigo, eu monto um treino individualizado para eles, ensino os exercícios, tento fazer correções da melhor maneira possível, não é o 100%, porque eu não estou lá no dia a dia, mas já reduz muito o risco de dar errado, né? De se machucar. Prezar por exercícios mais simples, né? Quanto menor o risco, menos chance de se machucar ali. Ó, o Tavares sempre tem 6 parafusos na coluna. Vou na academia e o treinador quer que eu levante peso. Assim, são conceitos que uma coisa não quer dizer que não pode a outra. Assim, o fato de você ter parafuso na coluna não quer dizer que você não possa levantar peso. Tudo pode, mas nas devidas proporções, né? É que levantar peso, às vezes a pessoa fala, não, acho que vai erguer 100 quilos. Que nem eu falei, o trabalho de força ele tem que ser feito, né? Mas tem que ver como que ele é adequado. Tipo, não pode trabalhar com atividades com muito impacto, muita sobrecarga na coluna, né? Tem que trabalhar exercícios que você consiga fazer e não comprometa o problema que você já tem, né? Principalmente você pega o pessoal mais velho, puta, que antigamente as cirurgias ortopédicas parecia uma carnificina, né? Rasga o joelho, enfia um parafuso, põe uma dobradiça. Hoje em dia, a cirurgia que eu tenho no ombro, eu botei um gancho no ombro que é bioabsorvível. Então, assim, não tem nenhum metal no meu corpo. Tipo, você vê que tem um tendão enfiado dentro do osso, mas não tem nenhum metal. Você pega as cirurgias antigamente, parecia um Frankenstein, com um monte de pino, né? Assim, daí realmente a mobilidade fica diferenciada, os exercícios têm que ser diferentes, mas dá para fazer, né? Mas não dá para sair da água para o vinho. Tipo, não posso, o cara que nunca fez nada, levantar peso igual o rapaz está falando, né? Tem que conhecer o próprio corpo, fazer exercício com o próprio corpo, aí beleza, aí começa a fazer com pouco peso e assim vai. Bom, Rodrigo, vamos voltar lá para a sua dinâmica entre ser treinador e atleta, né? Eu fiz uma pergunta aqui. Você acha que se você não tivesse sido atleta, você teria as mesmas competências técnicas que tem hoje para desempenhar a sua Olha, eu vou te profissão? dizer que dificilmente, tá? Porque, que nem eu falei, o que a gente aprende na faculdade é muito raso, né? Eu eu ainda me acho curioso, me sinto uma pessoa acima da média de querer sempre me atualizar, né? Os profissionais da educação física, muitos deles se acomodam, como outros profissionais de todas as áreas, assim, acabei a faculdade, fiz uma pós-graduação e está tudo certo. Eu todo ano faço um curso de aperfeiçoamento ou de atualização, porque assim, quando se trata de ciência, de corpo humano, está sempre em movimento, né? E por mais às vezes que você faça algo que você já fez, relembrar o básico funciona também, né? Então, eu acho que a minha base de atleta, que assim, imagine, eu comecei a treinar com 7 anos, com 17 eu comecei a trabalhar, então eu já tinha 10 anos de vivência de piscina. Assim, por mais que eu fosse burro, eu só fazia o que me falava, não pensava, mas eu já tinha vivência, eu já sabia o que era a zona de treinamento, que era 1, que era 2, que era 3, qual era a intensidade, qual era a sensação que tinha que ter, qual era a resposta que eu tinha que ter naquele exercício proposto. Então eu já sabia o que eu tinha que fazer para atender aquela necessidade. Isso já é um ponto favorável. Né? E como eu não teve momentos que eu parei de nadar, mas assim, como eu sempre me mantive nadando e o meu corpo foi mudando, eu fui envelhecendo, então eu fui tendo respaldo e informações para dar para os meus atletas de vivência própria, né? Olha, pessoal, você vai escolher, que nem, o cara vai nadar a etapa do brasileiro lá. Tem 2 provas mais 2 revezamentos. Eu falo, olha, não dá. Não dá, você com 55 anos fazer isso, ou você vai fazer tudo mal feito,
Ou você vai fazer uma bem feita e o resto você vai se machucar. Tenta, escolhe isso, procura fazer isso. Ah, mas minha principal prova é aqui. Olha, por vivência própria, tenta buscar isso, aquilo. É um feedback de experiência própria que você dá. Tudo bem que cada corpo humano é um corpo humano, mas você tem uma bagagem a mais que isso vai te dar ferramentas e pode ser que te ajude na credibilidade que você é um atleta, né? Não simplesmente, na faculdade eu aprendi que é assim. Puta, na faculdade, eu tive ótimos professores na faculdade, o William e Alberto, tipo, os melhores na natação. Mas foram 2 anos de... Eu aprendi a ensinar a nadar, né? Eu tive vivências básicas, mas todos os estágios que eu fiz, todas as minhas vivências como atleta que eu tive, e como treinador, isso foi me acrescentando, né? Foi me dando ferramentas e vivências para abordar de uma maneira mais assertiva. Continuo errando, mas errando um pouco menos agora, acredito. Eu vi que para você poder conciliar essas coisas, eu acho que precisa de uma dose imensa de algo chamado disciplina, né? Assim, eu amo natação. Eu escolhi trabalhar com natação porque eu gosto, né? Então eu tenho prazer em trabalhar com isso. Dou treino, adoro. Obviamente que quem me conhece sabe que tem altos e baixos. Tem dias que eu não estou tão feliz, tem dias que eu não estou tão sorridente, mas eu tô lá e tento extrair o melhor todos os dias. Mas treinar e dar o treino assim com constância exige disciplina. Tem que querer muito, né? Foi o que eu falei. A natação para mim é a atividade física que eu faço para manter o meu equilíbrio. Só que eu não sou uma pessoa que eu consigo, vou lá dar uma nadada de meia hora e tá tudo bem, sabe? Para mim não funciona. Eu não consigo, nadar 3 vezes por semana, faz lá 10 de 100, tá ótimo. Não, não dá. Eu tenho que treinar, né? Isso sou eu, Rodrigo, falando. Se eu não treinar, eu não vou para a piscina. Eu não consigo ir para a piscina para dar nadada. Porque assim, você precisa ter disciplina para num dia frio ir lá nadar. Você precisa ter disciplina num dia que você está cansado e nadar. E eu me forço a ter compromissos e ter objetivos competitivos para me manter sempre ativo, né? Aí que entra o contexto de treinador e nadador. Então eu falo, pessoal, o negócio é o seguinte, a gente vai para o Campeonato Brasileiro do Rio, mês que vem, eu vou levar um grupo que acredito a gente deva ir uns 30 atletas nossos, eu continuo treinando, eu me mantenho ativo, levo o pessoal, chego lá, tá todo mundo junto, beleza. Só que se eu chegar e falar, pessoal, eu não vou competir, eu vou lá só como técnico, eu não vou nadar. Eu não vou ter a disciplina de nadar se eu não tiver esse objetivo, né? Eu, Rodrigo, falando, tem pessoas que conseguem se manter nadando ou nadar de vez em quando e não competir. Mas eu, para me manter ativo, eu tenho que competir. Se eu não faço isso, não funciona. Eu faria outra atividade. Porque natação não é fácil, né? Natação não é um esporte fácil. Que você vai lá e em um mês você resolve. Para quem gosta de treinar, gosta de competir, gosta de resultado, tem que ter consistência, né? E não é fácil, precisa de muita disciplina. Tem vários dias que eu não quero nadar, que eu estou exausto, estou cansado fisicamente e mentalmente. Daí, até ano passado eu me treinava, né? Agora eu voltei com o treinador anterior, então eu falo, não dá para falhar. Eu vou desapontar meu treinador. Que eu sei como é ser treinador. Tipo, eu não quero desapontar meu treinador, porque ele foi lá para me dar treino. Eu não vou treinar porque eu tô cansado. Todo mundo tá cansado. Todo adulto tá sempre cansado, né? E eu funciono assim. Eu tenho que ter disciplina. Eu sei que eu sou uma pessoa disciplinada, assim, para algumas coisas. Nesse caso, para me manter ativo, né? Tenho milhões de amigos que são treinadores e não conseguem ter uma constância de se manter nadando. Não é às vezes por falta de disciplina, é porque, sei lá, ou já nadou muito na vida, ou tem outros objetivos, né? É que a natação para mim é muito mais do que um esporte, é muito mais do que uma competição, né? Para mim é um ponto de equilíbrio, de eu conseguir manter minha sanidade, assim. Por incrível que pareça, é com que eu trabalho, né? Mas poderia ser outra coisa. Eu, se não nado, desregulo meu sono, meu humor, minha alimentação. Não é saudável para mim ficar dessa maneira. E a natação consigo fazer isso, sentir prazer, me divertir, conhecer gente, conhecer lugares, então eu mantenho. Aí eu tento ter disciplina em cima disso, na maioria do ano, né? E tem funcionado, tem. Não,
Não, você tem que ter, porque é um desafio, né? Você tem Sim. responsabilidade para cada um dos papéis, né? Você tem a responsabilidade enquanto você é atleta para com você mesmo e você treinador para com os seus atletas, né? Então, para você conciliar isso com sucesso, você tem que ter uma boa gestão de tempo, você tem que fazer esforços, você tem que ter disciplina, porque como é que você vai equilibrar treinamento, preparação física para você mesmo, com planejamento e instrução para os seus atletas? Fica É um complicado, né? quebra-cabeça. Não É sei. difícil. Não é Pois fácil, é. não é fácil mesmo. Eu que escolhi, o pior que eu que escolhi isso, né? Ninguém me obrigou a fazer tudo isso. Eu faço o que eu quero, né? Ninguém colocou uma arma na minha cabeça, ó, se você não fizer isso aí, não, eu que escolhi. E assim, eu consigo me divertir fazendo isso a maioria do tempo, né? Por mais que tem momentos que eu não queira fazer algumas coisas, a partir do momento que eu começo ali, eu vejo o quanto faz sentido, né? Mas ter a consistência de fazer e ter essa disciplina durante um tempo prolongado, assim, é cansativo, né? E eu sempre procuro me apoiar em algumas coisas que tornem isso mais leve, né? Pô, eu tô aqui, mas tem pessoas que têm uma vida muito mais difícil que a minha, também tá fazendo. Tem pessoas lá, dois filhos pequenos, trabalha plantão durante a noite, viaja para ir treinar, porque assim, tem gente que atravessa São Paulo para treinar com a gente. Eu falo, pô, a pessoa levou 1 hora para vir treinar. Eu moro na mesma rua da piscina. Eu tô lá, por que que eu não vou nadar? Eu tenho 20 anos a menos que ela, eu tô cansado, mas ela deve estar mais. Dormiu a noite, passou a noite em claro com criança, trabalhou de pé o dia todo, pegou trânsito. Pô, todo mundo tem dificuldade, né? Então, assim, não adianta você se martirizar e falar, minha vida é muito difícil. Você tem que querer, né? Mas tem que ter disciplina. É muito fácil se entregar e falar, não, é muito difícil, não vou Você fazer. sabe que você falou agora uma coisa interessante. Postaram aqui, eu puxei, sabe, para a nossa conversa. Tem aquele corredor keniano, ele Sim, chama recordista Kipchoge. Você mundial, né, da conhece ele? maratona. Ele, nossa. Aí ele estava falando justamente que para desenvolver a autodisciplina tem 3 regras, né? A primeira é a vitamina N, é a dizer não. Porque quando ele fala que quando você diz um sim sem convicção, com dúvida, o que acontece? Você está dizendo não para você e para suas Sim, prioridades. Aí a segunda coisa que ele fala é que ele tem que estabelecer prioridades corretas, que é o que você fez. Você deu prioridade para os seus alunos, para a sua instrução. E a terceira coisa que ele fala é o que você acabou de falar: parar de reclamar. Tem gente que reclama, que se lamenta, né? A gente tem que fazer o que pode ser feito na melhor maneira possível, dentro sim. daquelas condições que a gente tem, É, todo mundo fala, ah, né? não, ah, essa não é a condição ideal, essa aí não é, ah, isso aí não dá. Mas assim, na vida adulta, que ninguém vive disso da natação, você tem que contar com as condições reais. O que que dá para fazer? É isso? Então vamos fazer. Mas não reclama, não chora, porque você está fazendo porque você quer, né? Porque a partir do momento que você é adulto e você tomou aquela decisão de fazer, você que quis fazer aquilo. Não torne mais difícil o que já é difícil. Ai, mas eu não dormi essa noite. Ai, mas tá bom, esquece isso. Agora que você está aqui, faça, né? Faça o que der, né? Muita gente chega assim, putz, trabalhando a noite inteira, não sei o quê, faz um treino diferente para mim. Eu falo, faz o seguinte, aquece, vai vendo como você vai sentindo. A gente vai, às vezes você entra na água, você entra em outro mundo, né? Então eu acho que essa conexão da água com o corpo, ela é muito importante, assim. Eu acho que é um momento que você fica vulnerável, que você tipo fica totalmente em desequilíbrio ali e você acaba esquecendo de outras coisas, né? Porque se você ficar pensando em outras coisas, você bate a cabeça na parede, você bebe água, você bate em outra pessoa, né? Então é um momento que você entra em outro mundo, né? Isso que você falou de dizer não é muito importante, assim. Tem gente que acha que tem que dar conta de fazer tudo, né? Ah, não, eu faço isso, faço aquilo. Ninguém é obrigado a fazer tudo,
né? E ninguém tem obrigação de ser excelente em tudo que faz. Você tem que fazer o que dá do jeito que dá, né? Não existe super-herói, isso aí é coisa de cinema. Mas tomar as decisões e as escolhas que lhe cabem, dizendo não e não chorando, cara, não tem como, dá certo, né? Porque assim, você não precisa aceitar tudo que te dizem, né? Porque você é adulto, você, teoricamente, você é dono de si mesmo, né? Você tem as suas responsabilidades, tem pessoas que dependem de você, você não precisa dizer sim para tudo, você não precisa agradar todo mundo, né? Você precisa ser você. A partir do momento que você não é mais você, acabou, né? Você não está fazendo, não está vivendo a sua vida, você está vivendo para os outros, né? Então, dizer não é uma coisa muito importante. E assim, eu como treinador e atleta, eu tenho que dizer não para muitas coisas. Tem dia que eu não quero ir trabalhar. Eu falo, não vou trabalhar, estou cansado. Tenho que acordar 5 horas para dar treino. E quem me conhece sabe que eu sou péssimo para de manhã. Eu falo, acho que hoje eu não vou trabalhar porque eu estou cansado. Não, mas não posso. Eu não posso. Eu vou dizer não para minha preguiça. Vou dizer não porque eu fiz a vida inteira, que era acordar tarde, eu não gosto. Aí, beleza, puta, eu vou dizer não para nadar no frio, porque, pô, no frio não é gostoso nadar. Pô, mas assim, é o que tem, tá frio, todo mundo tá ali, tá no frio. Eu vou fazer o quê? Vou chorar? Não vai adiantar. É aquilo que tem, faça, né? Difícil. Ai, olha, outro dia eu dei puta risada, Rodrigo. Tava uma chuva aqui, nossa senhora. Aí catei minha malinha. "Ah, mas você vai nadar? Não. A piscina é aberta aqui, né? Pô, mas com essa chuva? Pô, mas eu vou nadar. Qual que é o. Eu, eu não Sim, nado na rua de vai roupa, chover no eu. molhado. É, assim, raio é um problema, mas chuva. Não, não. Não tinha raio, só tinha chuva, Ó, muita chuva. o, o Koji Sato está perguntando aqui, ó, um treinamento diário de 20 minutos bem treinados equivale a um pesado 3 vezes por semana? Depende, né? Depende muito dos objetivos de cada um, depende do estímulo de cada um. E assim, tem muitos trabalhos, hoje em dia a ciência de treinamento, né, tem demonstrado que assim, trabalhar intensidade, altas intensidades, você consegue ter um resultado muito bom, né? Do que, que nem a pessoa quer emagrecer, não, a conduta é você fazer caminhada, não sei o quê. Você tem que ter um choque no seu corpo, você tem que ativar o seu metabolismo, subir frequência cardíaca. Mas trabalho de alta intensidade para pessoas condicionadas, né? Porque se você pega um sedentário e fala, vamos fazer algo intenso, você pode matar a pessoa, né? Trabalhos de alta intensidade não é para qualquer um, a não ser que a pessoa tenha um respaldo médico, um atestado do cardiologista, né? Porque tudo que se pensa em alta intensidade é intensidade no coração, no pulmão, nas articulações, e às vezes a pessoa não está preparada para isso. Para quem já é condicionado, alta intensidade vale? Vale, né? Mas depende do objetivo, depende do que a pessoa quer. A pessoa quer o quê? Eu quero só fazer uma atividade física. Eu só tenho 20 minutos no dia. Essa é a condição real dela? A pessoa gosta de treinar pouco? Depende, né? Mas eu não recomendaria altas intensidades, né, para pessoas com baixa aptidão física ou sedentários. É um risco da pessoa se machucar, ter um problema cardíaco desnecessário. Eu acho que eu postei esses dias umas recomendações em relação a Uhum. intensidade e volume, sabe? Inclusive, são estudos franceses, depois eu te mando, porque eu só acho essas Messi, coisas fora, não acho aqui. Eu vou te mandar, porque eles dão, inclusive, as faixas etárias, sabe? O que seria mais ideal de intensidade e volume para faixa etária tal, faixa etária tal. Mas cada vez mais eles estão, as pesquisas científicas estão confirmando que a intensidade ela é sim, muito importante. Não sim, importa sim. a idade, sabe? O volume é muito bom
Porém, você tem que manter, você tem que ter um certo número, um período de tempo de intensidade dentro desse volume Sim, que sim. você nada. É, assim, mesmo as pessoas que buscam qualidade de vida, né? Porque assim, se você trabalha em baixa intensidade, vamos supor, uma pessoa ela mantém batimento basal de 60 batimentos. Então ela parada, ela está tendo 60 batimentos. Se ela fizer uma atividade de baixa intensidade, o coração dela vai estar 90, 100 batimentos por hora. Vai estar um pouco acima do que se ela tivesse lavando louça, né? Qual que é o impacto? Qual que é o benefício? Mínimo. Se a pessoa já tem uma aptidão física, uma capacidade física mais desenvolvida, é como se ela não estivesse fazendo nada. Então tem que trabalhar em intensidades mais altas. Obviamente que a curva volume e intensidade ela acaba sendo um pouco diferente. Quanto maior o volume, menor a intensidade e vice-versa, né? Mas aí dentro do que eu falei, uma pessoa que já tem uma condição física mais desenvolvida ou não tem nenhuma restrição, beleza. Mas mesmo a pessoa que está começando, você pode ir progredindo, né? Ela vai conhecendo o seu corpo, vai conhecendo os seus limites, né? Mas sempre com parcimônia, né? Eu jamais arriscaria fazer um trabalho de alta intensidade com um aluno idoso que eu não conheço, que fala que é sedentário. Eu preciso conhecer, ver como que é a resposta fisiológica dele, né? Tem aluno que, às vezes, com mais de 50 anos, que treina, tá cansado? Não, tô tranquilo. Tem aluno, às vezes, com 40 anos, no dia seguinte, está morto. Cada corpo corresponde de uma maneira, né? Tem pessoas que precisam de mais descanso, outras menos descanso. Ou intervalo maior, intervalo menor, né? Tem pessoas que, às vezes, têm até um nível de treinabilidade alto, mas não suportam esforços de muita intensidade durante um tempo muito prolongado. Isso é individual, né? E aí vai muito do professor perceber isso para não causar um desconforto, né? Mas a intensidade é Mas esse é o grande problema, é achar um professor que se interesse, que prazer, o Rodrigo aqui, ó. Os interessados Ai, você podem me me procurar desculpa. aqui, ó. Olha, Rodrigo, nós estamos com uma pessoa aqui que está te assistindo, que a gente tem que tirar o chapéu e fazer um ato de Nossa, essa reverência, que é a aí é Suzana. rainha, A Suzana conheço. ela é paralímpica. Então, ô, Suzana, muito obrigada por você ter entrado aqui no grupo, viu? É um privilégio te ter aqui junto com a Essa é gente. inspiração. Ela está treinando muito para ir para as Olha a minha Paralimpíadas em camiseta aqui, é Paris. do Comitê Eu fiz Paralímpico uma aqui, ó. live com ela linda. Se o esporte é a arte, para mim, esporte é tudo de bom. Esporte paralímpico, para mim, é lição mais do que tudo, assim, é elevado à 10ª potência, assim, literalmente é de se tirar o chapéu para eles. Eu trabalhei durante alguns anos com a natação paralímpica, aprendi muito, desenvolvi coisas que eu jamais pensaria viver na minha vida, assim, tive experiências ótimas e eu acho que o esporte tem que ser para todos, né? Esporte é para todo mundo, independente de idade, limitações e tudo mais. O esporte muda a vida, né? O esporte transforma a vida das pessoas e, com certeza, o esporte é uma revolução na vida dela e Inclusive porque o esporte, no caso, assim, de algumas deficiências, né, ajudam a brecar a evolução da sim, sim. deficiência ou da doença, né? É o corpo em movimento, né? Então, a Suzana, por exemplo, ela ganhou uma sobrevida incrível, sabe? Praticando a natação. E eu acho, assim, isso extraordinário, né? É uma lição. Aí, quando a gente vê isso, são pessoas assim que nos ensinam sem nem abrir a boca, Nem né? precisa, não precisa dizer nada. Só por mudar o exemplo e ser o exemplo, ela está dando exemplo sendo exemplo. Ela tá mostrando que é possível e está mostrando a capacidade do esporte mudar a vida das pessoas, né? Exatamente. Escuta, você sabe que tem uma moça, inclusive, lá de Piracicaba, Rodrigo, que eu chamo ela de Forresta Ah, Gump. quem é essa fera aí?
Ela viveu 22 anos de um relacionamento muito abusivo e ela entrou numa depressão muito profunda e a filha dela foi ajudando ela, levando ela para academia e lá dentro ela foi meio que Uhum. adotada por outras mulheres que já corriam e ela começou a correr e não parou nunca mais. E você sabe que ela fez uma live comigo e ela chamou a live "O Esporte Salvou Minha Vida". Eu acho isso assim tão Sim. sensacional, sabe? Cara, o esporte, ele muda a vida das pessoas, ele realmente, ele salva vidas, né? Da mesma maneira que ela pode tirar pessoas de uma maneira... você pega, às vezes, pessoas que estão na criminalidade, o esporte ele pode te dar uma oportunidade. A pessoa está numa dependência química, o esporte pode mudar a sua vida. A pessoa está numa depressão, o esporte pode mudar a sua vida. Às vezes a pessoa perdeu o parceiro, está sozinha, o esporte vai te dar abrigo, vai te dar um complemento, né? Porque o esporte é isso, é o corpo e a mente, né? Então, você se estar em movimento, né? Você, e no caso da água, que você está em movimento num local vulnerável, você desenvolve os sentidos, né? Você está sempre ativo, você tem muitos receptores no corpo inteiro, a quantidade de hormônios que você libera na hora que você está fazendo atividade, né? A sensação de fazer uma atividade física, de cumprir um desafio, de fazer um treino, ou de ir numa competição, ou de aprender algo novo, né? Eu ensinei minha mãe a nadar, ela já tinha mais de 50 anos, tipo, minha mãe tinha medo, ela aprendeu a nadar, e Que assim, eu legal! falo para todo mundo, não tem idade para você aprender a nadar, né? Basta você querer e procurar um professor que saiba te ensinar. Porque a natação é um esporte que, infelizmente, hoje em dia, assim, sempre foi muito difícil o acesso, né? Então, quem de repente, agora eu tenho condições de fazer natação, mas eu tenho medo. Vá, você não vai se arrepender, né? Eu tenho muitos atletas no Master que começaram a nadar depois da idade adulta, e estão nadando e levam isso para sempre. Encaixou algo que gostasse, viu que aquilo faz bem e fala, não, quero envelhecer fazendo isso aqui é muito legal. Rosângela, olha, tem uma mulher, ela é incrível. Eu vou tentar fazer uma live com ela. Ela chama Rosângela. Ela começou a nadar com, acho que, Uhum. 50 anos, mais ou menos. Ela vai fazer 60 anos agora, dia 23 de julho. Ela já fez não sei quantas 14 Nossa. vezes, eu acho que umas 9. A volta da Ilha do Mel de 30 e poucos quilômetros. E agora ela vai fazer 45 quilômetros. Ela foi a segunda brasileira a completar um percurso de 45 Nossa. quilômetros no mar. E agora, para comemorar os 60 anos, ela vai Pô, fazer não me 60 chama para quilômetros. essa festa não, hein? Essa festa de 60 quilômetros eu não quero ir, não. Não, eu admiro. Você vê como o esporte realmente muda a vida das pessoas, né? Não, é impressionante. Assim, eu admiro porque assim, eu jamais faria algo Não desse é tipo. E uma pessoa que impressionante? começou depois ainda, que tem todas as dificuldades e tornou fácil, mesmo com essas dificuldades. Você vê que não existe condições ideais. É a condição que ela tinha, ela foi, fez, disse não para um monte de coisa, né? Teve escolhas, não reclamou da situação e está aí, sendo pioneira em várias coisas, se divertindo, vivendo, saudável. Ela fechou os 45 quilômetros em 18 horas, porque o Nossa. mar estava muito agitado, porque o objetivo era fechar em 15. É, Então, olha, eu, ela tinha medo da hoje água, em dia imagina. ela tem medo de ficar longe da água, né? Mas Eu acho que sim. depois que você encontra uma atividade física que você gosta, você fica longe, você se sente mal, né? Isso seja na natação, o pessoal que corre, que faz. A natação vira o esporte, né, a atividade física vira um companheiro de vida, né? E você tem a dependência física e afetiva daquilo, né? Aquilo faz parte do seu dia, como você, você não foi para natação, é como se você não tivesse tomado café da manhã, tá faltando uma coisa no seu dia, né? E eu acho que ela encontrou a natação algo que revolucionou a vida dela, que deu um sentido diferente, né?
E é o que eu tento falar pro pessoal, você não precisa ser atleta, você não precisa querer competir, você precisa fazer alguma coisa que te traga prazer, tornar aquilo prazeroso, né? Que nem a gente tá falando do treino de força. Eu odeio fazer musculação, muitas outras pessoas também não gostam, né? Mas tem que procurar alguma atividade física que seja prazerosa, seja em grupo, de repente, ou que tenha interação, porque cada um tem um perfil, tem gente que quer fazer atividade, mas quer sociabilizar. Tem pessoas que são menos sociabilizam menos, mas tem que ser a céu aberto. Encontre o que você gosta de fazer, né? Para você não perder seu tempo, né? Ah, puta, eu odeio local fechado, academia. Daí você vai para academia, você não vai ter consistência, né? Aquilo não vai ser prazeroso. Aquilo não vai tornar um estilo de vida. Você não vai conseguir fazer isso durante muito tempo, né? Eu acho que a atividade física que o pessoal procura para envelhecer com saúde e ter consistência e realmente levar aquilo para o resto da vida tem que ser divertida, né? E ela conseguiu ver, sentir prazer fazendo isso tudo aí, agora nadando 60 quilômetros. E, meu Deus, eu nado no mês isso aí. Não, e fora que eu acho assim, que essas pessoas são Sim. formadoras de opinião, né? Então, ela inspira Uhum. muita gente. Nossa. Você imagina, né? O que que não... Você acha, Trivino, que existe preconceito dentro da sociedade em relação a atletas de mais idade? Olha, na sociedade que você diz que é a sociedade em geral, cara, Uhum. preconceito sempre vai existir em todos os âmbitos, né? Quem é do meio do esporte é algo corriqueiro, você está acostumado com isso, né? Mas eu vejo, por exemplo, às vezes você está na rua, aí passa uma senhora, de repente, fazendo atividade física. O pessoal fala, o que que é? Tá achando que é uma criança? Sabe, pô, a mulher tá fazendo uma atividade física, tá se cuidando, o cara é inveja, né? Porque ele queria ser essa pessoa, só que ele não tem coragem, ele não tem iniciativa de ir lá e fazer aquilo. Aí fica mais fácil o quê? Ridicularizar, né? Eu não acho nem que é preconceito, eu acho que é uma defesa das pessoas. Porque adotar um estilo de vida saudável não é para qualquer um, não é fácil, né? E as pessoas que conseguem tornar isso corriqueiro e do dia a dia, para eles é ótimo. Vestir a sua roupa e fazer sua atividade, e botar o seu maiô cedinho lá e nadar. Nossa, o que, que aquele velhinho tá nadando? Nossa, ele podia estar cuidando dos netos. Não, se ele não cuidar de si, como que ele vai cuidar dos outros? Né? Como que ele vai poder ter energia para fazer outras coisas se ele não tem energia para fazer as coisas do dia a dia? Assim, nas devidas proporções, são pessoas que são intelectualmente afetadas, né? Porque cada um faz o que quiser. Tipo, se a pessoa está correndo, se ela está nadando, o que isso vai mudar na sua vida? Né? Você tinha que usar aquilo como exemplo. Falar, puta, tô eu aqui, não estou fazendo nada. Pô, né? E eu vejo, tem muito, assim, às vezes, famílias que os pais fazem atividade física, são baita exemplos e os filhos não fazem. Eu não sei, eu acho que a psicologia deve explicar isso aí. Mas eu acho que é aquele negócio, ah, não, eu não quero ser igual aos meus pais, eu não quero, não quero, deixa eles fazendo. Só que daí que acontece? Eu vejo, assim, pelos grupos de atletas que eu tenho, filhos em meia idade, vários, assim, com transtornos comportamentais, transtornos de hábitos alimentares, sobrepeso, porque não fazem atividade física, né? Não precisam ser atletas igual os pais foram, mas precisa encontrar uma atividade física que traga saúde, né? E é isso, é o estilo de vida. Espero que alguns... Mas você não acha que isso também é uma falta muito grande de campanha de órgãos públicos, né? Porque essa é uma questão, Sim, Trivino, de sim, saúde, né? É uma questão de saúde. E a saúde, até então, ela era tratada e é tratada como tratamento, enquanto que a saúde, ela tem que ser tratada como exato. prevenção. É, assim, o esporte, a atividade física, né, ela não é só saúde, né? Ela é cultura, ela é educação, ela é sociabilização. O esporte é uma ferramenta muito grande para a sociedade como um todo, né? E assim, eu vou fazer 39 anos, eu nunca vi nenhum tipo de campanha, nenhum tipo
mobilização, seja de âmbito estadual, prefeitura, ou que assim massifique a prática da atividade física, que mostre que a atividade física faz bem, previne. É o que eu tento falar para os meus alunos. Eu falo, cara, a natação, o esporte é como se fosse um remédio que você está tomando para não precisar tomar um remédio Não é depois. como se fosse, né? É um Assim, remédio. né? O papo é esse, assim, você está pagando o seu remédio antes do que depois, né? Você está prevenindo, né? E é complicado, porque assim, a gente tem muito espaço no nosso território, a gente tem a maior costa do mundo praticamente, tem biotipos excelentes, tem infraestrutura, a gente tem, se você procurar, tem praças esportivas em todos os cantos. Mas não existe programas, não existe facilitação da atividade física, né? Falo da natação, que é o nosso esporte. Rodrigo, e vamos falar a verdade, vai. Também, olha, essa história de esporte é para todos, é para boi dormir em pé. Porque, desculpa, o esporte, para você praticar Sim. ele, é caro, Não, o esporte é. Qualquer um né? pode praticar o esporte, contanto que ele seja acessível, né? Porque não adianta, beleza, tem uma quadra lá. Tá bom, tem uma quadra lá. Pode 22 pessoas jogar ao mesmo tempo. Só que se não tem uma instrução, não tem um professor, não tem um material, não tem esporte. Ah, tem uma piscina pública lá. Tá, beleza. Quem que vai nadar? Quem já sabe nadar? Quem já sabe nadar? 20% da população? Então, não adianta. Tem que ter um programa de atividade física. Não precisa ser visando performance. Performance, resultado, isso é consequência, né? Mas as Consequência, pessoas tendo consequência. hábitos mais saudáveis, cara, é menos gente no hospital, é menos remédio, é menos criminalidade. São pessoas mais saudáveis, né? Pessoas com saúde física e mental. Que o mal desses últimos tempos tem sido a questão mental, né? O pessoal entra em paranoia, é O estresse, estresse, o é estresse. paranoia, é medo de ser assaltado. Aqui em cidade grande, assim, todo mundo fica tenso, tudo é muito difícil, tudo é muito tenso. E a pessoa ela não extravasa, né? Não vê que o mundo não é só aquilo, ficar com medo, ter receio das coisas. Precisa se cuidar, precisa ter saúde, precisa manter a cabeça no lugar. O trabalho é estressante, você precisa extravasar de alguma maneira, né? Você precisa conhecer gente, conhecer lugares. É saudável, né? Sair daquela bolha ali da sua vida e abrir espaço para sociabilizar, movimentar o corpo, né? Corpo e cabeça estão interligados. Não adianta você ser uma pessoa super inteligente, ter vários tipos de inteligência, só que você não lida bem com o seu próprio corpo, você não cuida da sua saúde, né? Que uma hora a conta chega, né? Para alguns, pode ser, chegou uma vez e acabou, né? A pessoa pode tomar um susto, ter um piripaque e não está mais aqui para contar a história, né? Sabe, Trivino, eu refiz, né, um estudo sempre francês falando sobre, na Europa, mas especificamente na França, as políticas públicas estão com os cabelos assim, ó, porque eles não sabem como lidar com isso por causa do dinheiro. Porque além do envelhecimento, tem algo muito mais grave depois, que é a dependência. É a é a perda da autonomia. Então, por exemplo, você tem pessoas que falam assim, ai, mas é longevo, tá? Mas de que jeito? A pessoa está numa cadeira de roda desde os 65 e está com 85. Isso é uma Sim. perda de autonomia. E essas perdas de autonomia lá, né, elas são gerenciadas uma parte com o poder público e uma parte com as famílias, Sim. os familiares dessas pessoas. Né? E o que acontece? Atualmente existem 1.300.000 pessoas com perda de autonomia, que pode ser mais leve ou Certo. mais grave. Tá? Pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de andar e que não conseguem nem mais sair de Isso casa na para França. fazer compra, para isso, para aquilo. Um Então, milhão e você 300 mil na tem França. toda uma estrutura. Sabe? Você sabe quanto eles gastam por ano com essas pessoas e estão de cabelo em pé? Porque como aqui a pirâmide Uhum. já virou, nós estamos já um país que vai ser mais velho do que já é jovem, tá?
E isso tende a aumentar, porque a longevidade, ela aumenta, ela aumentou, né? Ela aumenta em todos os países. É justamente diminuir esse tempo, o objetivo é diminuir Sim. esse tempo de dependência. Na França, com 1.300.000 pessoas que têm essa perda de autonomia, eles gastam, você está sentado, 30 bilhões Nossa, de euros caraca. por ano. Mas é o quê? É para, tipo, tampar a ferida, não é para agir na causa, é só na consequência, né? Da acessibilidade ou estrutura, mas eles têm um programa para prevenir isso. Pois é, então, a É atividade prevenção qual que é? física. É você Esporte. dar autonomia, para você manter essa autonomia durante mais tempo. O que é autonomia? É você dominar o seu corpo, você ter um corpo ativo, uma cabeça ativa. É atividade física, atividade social, né? As pessoas têm que manter a cabeça em movimento, o corpo em movimento, né? Não é ficar trancada dentro de casa, né? Tem que conhecer gente, tem que fazer coisa, tem que ver o mundo, né? E aí eu pergunto, você vê, o que me assusta é nós já não temos políticas públicas para prevenção, para fazer o esporte, para você se manter bem. Imagina então falar disso depois. Né? Olha, o Koji está perguntando, Rodrigo, você é um profissional do esporte. Qual o legado que a natação deixou das Olimpíadas todas em que o Brasil foi muito bem posicionado? Olha, O Koji é um tá, ciclista, vamos viu? lá. Se for pensar que nem, por exemplo, a última Olimpíada de Tóquio, a natação trouxe 3 medalhas para o Brasil, né? Ana Marcela foi campeã dos 10 quilômetros, Bruno Fratos foi terceiro lugar no 50 livre e o Fernando Schaeffer foi terceiro lugar no 200 livres. Sinceramente, legado, o que seria o legado? Se a gente for pensar na continuidade, a natação de performance, o esporte de performance no Brasil, que nem estava falando da pirâmide, é uma pirâmide que já é o contrário, já, né? A gente tem pouca gente fazendo natação, a gente tem poucos locais que desenvolvem a natação, né? Então a gente vive suspiros de pessoas que são totalmente fora de série, batalhadoras, que não precisa nem citar o exemplo deles, que são 3 grandes vencedores na vida aí, de persistência, de resiliência, de trabalho duro, que assim, obviamente que tiveram auxílio de muitas pessoas, mas foi assim, porque eles realmente quiseram, né? Porque hoje em dia você ser atleta no Brasil é muito difícil, né? Você tem que escolher se você vai estudar ou se você vai ser atleta, né? A partir do momento que você abre mão de estudar e ser atleta, você vai ter que ser muito bom para conseguir viver disso e às vezes você sobrevive disso, né? E você acaba vivendo de repente de uma bolsa atleta ou de um salário de clube que você se torna um número. Ah, esse ano você não foi muito bem, ó, a gente vai te dispensar. Então é muito complicado, né? Entra muito naquilo que a gente estava falando da massificação da atividade física. Para mim, legado é assim, é você mostrar que o esporte mudou a vida daquela pessoa e pode mudar a vida de muitas outras pessoas. Possibilitar a prática de esporte para quem não tem acesso ou para quem tem acesso, mostrar que de repente você pode ser um atleta de alto nível, né? Sempre acontece, pô, que nem a Ana Marcela foi campeã, pô, os eventos de águas abertas ficam mais cheios, pô, teve a travessia da Ana Marcela, muita gente foi para prestigiar. Acaba tendo uma movimentação que nem lembra na época do Guga, foi campeão, um monte de gente começou a jogar tênis, Gabriel Medina, todo mundo quer andar quer fazer surf. Mas assim, são suspiros, né? Eu acho que para o esporte realmente mostrar que, pô, é um esporte nacional, que é um esporte bom, as pessoas responsáveis têm que falar, ó, tá vendo? Bruno Fratos, Ana Marcela, o Fernando Schaeffer, eles nadaram que eles começaram a nadar quando eles eram pequenos. Então a gente vai ter uma formação aqui, todo mundo vai ter acesso na natação. Cara, não tem isso, é muito raro. Né? Eu trabalhei em projetos de natação, só que não tiveram sequência. Eu vejo várias pessoas que tentam fazer projetos de natação de maneira particular e tem muitos empecilhos. Né? Eu vejo muitas piscinas públicas que não estão funcionando. Então, qual que é o legado? Tipo, dificultar a prática do esporte para as pessoas? Tem que facilitar, tem que tornar fácil.
né? O Brasil, o Brasil é o país do futebol ou era o país do futebol, né? Para mim era, não é o país do futebol há muito tempo. O esporte de futebol é muito mais fácil você praticar. Todo mundo brinca de futebol de um jeito ou de outro. Mas todos os outros esportes olímpicos, né, quando se fala no legado olímpico, cara, o pessoal vê ali na Olimpíada, acabou, tchau, né? Alguém sabe onde o Isaquias treina lá a canoagem dele? Alguém já viu um treino de canoagem? Alguém conhece alguém que faz canoagem? E o cara tem 5 medalhas olímpicas, cara. Porra, o cara é um monstro. Como que não teve um... Não, não, e ó, Trivino, eu vou mais longe. Esse é um dos meus objetivos das lives. É trazer todos os outros esportes para dentro do conhecimento. Porque eu, pessoalmente, Fabienne, eu comecei a ver os Jogos Olímpicos, por exemplo, na televisão, e eu me interessei em ver o esgrima. Pô, eu achei lindo, aquilo esteticamente é maravilhoso, só que você não entende, desculpa a palavra, porra nenhuma. Sabe? Então você fica assim, que nem um tonto ali, querendo entender, porque você acha aquilo esteticamente bonito. Sim. E é lindo, só que você não tem a compreensão daquilo. E, vou dizer, o locutor que está falando aqui também não entende. Ele também não explica. Ele dá explicações rasas, ou porque ele não sabe, ou porque ele não se coloca no lugar do espectador que está achando você aquilo falou bonito, mas não de conhece. esgrima. Então, um dos meus objetivos com as minhas lives, e eu tenho de várias modalidades esportivas, é trazer esse conhecimento, sabe? Porque a gente só fala de futebol, mas, por exemplo, quantos tipos de canoagem a gente tem? Você já foi ver quantos tipos de barcos de arremo existem? Gente, dá para fazer uma lista. O Tavares está aqui, o Koji também. Quantos tipos de bikes, de provas de bikes existem? Você conhece? Eu não conheço todas. Eu não conheço. Eu nem sei qual é a diferença de uma bike para outra. Olha lá, BMX fez parte em 3 Olimpíadas. Alguém sabe me dizer quem foram os nossos representantes? Ninguém sabe. E vou mais longe, que é muito mais grave, eu acho, sabe? Eu estou tentando fazer um trabalho de recuperação da história dos nossos grandes treinadores. Porque eu tive um treinador no Clube Pinheiros, que treinou, eu era corredora de 100 metros rasos e salto em distância. Esse cara foi o divisor de águas da minha vida, sabe? O Pedrão, ele foi treinador do João do Pulo. Ele foi para 8 Olimpíadas com atletas, todos de ponta, que trouxeram... Alguém já ouviu falar? Provavelmente só alguém do meio do atletismo, né? Então, aí sabe o que acontece? Hoje ele está com mais de 70 anos, com uma doença, o mal de Parkinson, e a história dele vai se perder, sabe? E eu acho isso, assim, muito triste, porque a gente não consegue resgatar nem mesmo a memória de quem fez a história do Brasil, sabe? Então, falar dos treinadores é também falar dos esportes, né? E vocês, treinadores do Master, também vão entrar nessa... O atleta é a consequência do trabalho do treinador, mas é claro. E por que a gente não colocaria também o treinador num lugar, no patamar onde merece? Todo mundo conhece o atleta X que trouxe a medalha lá das Olimpíadas. Alguém sabe quem foi o treinador dele? É muito difícil a gente saber quem foi treinador do fulano, do beltrano, do ciclano. Só realmente quem é do meio. Eu que sou da natação, eu sei que o treinador da Marcela é o Fernando Pocente, o cara tá aí... Mas assim, quem não é da natação, eu não tenho ideia quem é o treinador do Isaquias, não conheço, desconheço. Assim, do vôlei, conheço, tal, mas dos outros esportes a gente não tem ciência, né? E, por exemplo, um atleta... Tipo, ele teve um resultado, mas um treinador faz quantos atletas, né? Durante quanto tempo? Né? E é muito lance que o profissional aqui no Brasil ele não é valorizado.
né? Nem nas devidas proporções assim de reconhecimento e não tem reconhecimento de salário, recebe muito mal, né? Esse foi um dos grandes motivos de eu migrar para a natação master e sair da natação competitiva, porque é muita luta e pouca glória. Você vive de satisfação pessoal, de resultados, te infla o ego, te mostra que você é capaz, mas não é tudo, né? A vida não é só isso, não é só se doar para o resultado. Você não é reconhecido. O cara foi para 8 Olimpíadas, ninguém nunca nem falou dele, né? Provavelmente ele abdicou a mão de muitas outras coisas para isso e valeu a pena. Pode ter valido a pena, mas poderia ter sido mais reconhecido, feito de uma maneira diferente, né? Esse cara poderia ter ensinado milhões de outros treinadores, né? A Confederação Brasileira de Atletismo podia ter levado esse cara para ensinar as outras pessoas como é que faz, formar outras pessoas do nível dele, né? Na natação, nos esportes aquáticos, não tem nenhum curso de formação técnica. É o mínimo. Em qualquer lugar do mundo, se você quiser ser técnico de natação, às vezes não tem nem formação de educação física. Você faz um curso de formação técnica de treinador de natação. Você nunca foi treinador, mas se fizer esse curso, você pode ser treinador. No Brasil não tem esse curso. Daí subentende-se que na faculdade você se formou como treinador. Mas não. Você teve ferramentas básicas, né? E são poucos os esportes que têm isso. Isso é o básico. Você tem um curso de formação e atualização técnica. Já começa aí a desvalorização do treinador. Então, eu já tentei entrar em contato com as federações, confederações de esportes aquáticos. Ah, a gente vai fazer. Ah, eu falei, eu como ex-atleta, como treinador e como consumidor da atividade física, eu falo, cara, é o mínimo. Não precisa de grandes investimentos, é só uma organização, né? Mas acho que dá trabalho e não dá dinheiro para eles. Então, mas daí fica isso, o esporte respirando por aparelhos, né? A gente matando os nossos próprios heróis, né? Porque tem vários atletas aí que foram baitas atletas e ninguém nunca nem mais ouviu falar. Treinador que, de repente, teve atleta campeão em recordista mundial passando fome ou tendo que se virar. Então, Olha, eu não queria falar, mas eu conheci treinadores e não vou falar nem de qual esporte, nem aonde, porque eu acho muito indelicado, mas que estão dando treinos para pessoas idosas e com sentado, jogando bola um para o outro, com apoio de borracharia, porque o cara paga aluguel. Trivino, o cara foi treinador olímpico. Eu não estou falando de um, sim, não, estou falando de vários, sabe? Então, eu acho isso assim muito sim. triste, sabe? Eu acho que deveria ter uma, uma política que se ocupasse disso, sei lá, uma associação, uma fundação que resgatasse toda essa história, né? Porque, querendo ou não, nós tivemos nossos Sim. heróis, né? Não só os atletas, mas os treinadores, os profissionais. Eu sempre digo, são aqueles, eles se tornam invisíveis. E por que eles são invisíveis? Eles não têm que ser invisíveis. Foram eles Sim. que fizeram o trabalho, né? E estão relegados ao Tem alguns esquecimento. países que eles E que, por exemplo, agora teve no campeonato no Japão e teve um na Rússia que assim sobe no pódio um atleta e o treinador. Então, o atleta pegou a vaga. pronto, O estou cara foi completamente de campeão. acordo. Sobe o Eu acho treinador e o certíssimo. atleta. Assim, não precisa nem ganhar medalha, tipo, não tem problema. Mas mostra que o resultado ali, né? Eu acho super bacana, porque começa a valorizar mais o profissional, começa a ter um respeito maior, né? Que é o que falta. Né? Você pega, por exemplo, em clubes de natação, um atleta tem um salário que é muito maior do que o treinador, e o treinador dá treino para 20, 30 atletas. Trabalha muito mais do que um atleta. Então é meio complicado, né? É bem complicado. Você acha, agora a pergunta, né? Assim, você acha que
o atleta, porque eu já ouvi isso de alguns dos próprios atletas master. Você acha que atleta master deveria ou poderia ou deveria existir alguma política de patrocínio? É complicado, né? Assim, política de patrocínio, o que, que seria... Porque assim, se você pensar o patrocínio como é o patrocínio no esporte absoluto, né? O patrocínio, o que, que é? Ele paga o atleta, né? O atleta recebe uma verba mediante a performance para aparecer. O esporte... Mas você não acha, por exemplo, eu lembro que lá no Guarujá eu fui nadar umas provas e depois eu vim a descobrir que a prefeitura tinha uma política de pagar, eu acho que era um valor 300, 500 reais por mês para o atleta master. É um tipo de incentivo, mas tem que entender qual que seria, como que isso se conduz, né? Assim, na minha concepção, eles têm que propiciar as condições para o atleta praticar atividade, né? Minha visão, né? Assim, se tem uma piscina aquecida, se tem um treinador, de repente a prefeitura disponibilizou um ônibus, legal. Pagar o atleta, aí, não sei, não pode ser que para alguns isso mude a vida, né? Às vezes atletas que não têm uma questão financeira resolvida. Mas o lance do patrocínio, assim, que nem eu como atleta, eu tenho alguns parceiros, eu recebo material de algumas marcas, mas eu não sou patrocinado, assim, patrocinado de receber dinheiro. Eu não ganho dinheiro com isso. Isso é uma Sim, coisa, mas sim. você ser pago por isso, Não, mas quando eu digo patrocínio, é nesse sentido de fazer com que a pessoa tenha a oportunidade. Por exemplo, você falou que eu sou assim, eu não vejo sentido em treinar do jeito que eu treino sim. se não for para competir, Uhum. tá? Muito bem. Se eu não puder ir competir, talvez eu deixe até de treinar. Entende? Porque eu não vou ter condições financeiras. Tem muita Sim, gente que sim, não tem condições financeiras. Né? Então, como você disse, deveriam implantar, sim, a estrutura que atendesse às necessidades para você praticar o seu esporte, tudo. Mas deveria também ter as condições ou eventos dentro daquele reduto, digamos assim, daquela cidade, da região, do estado, que permitisse que as pessoas também que gostariam de participar de competições pudessem sim, fazê-lo. Você sabe que, por exemplo, a Unami aqui, sim. você já participou. Ela começou a fazer provas de Uhum. 25 metros. Rodrigo, foi a coisa mais linda. Tá cheio de gente assim que não pode, que não tem condições ainda técnicas nem físicas de fazer uma prova de 50, Uhum. de 100, de 200, mas que, nossa senhora, você precisa ver o orgulho de vir, né, Sim, participar de uma prova de 25 num meio em que eles acham que tudo parece muito profissional, né? Então eles se sentem inseridos sim, dentro de um meio, né? Essas coisas são muito importantes, assim, para manter a motivação e fazer com que a pessoa sim, saia do não, com sofá. certeza. Assim, a prefeitura ter projetos voltados à atividade física para a terceira idade, isso aí é excelente, né? Eu mesmo tive uma reunião recente no Centro Olímpico, eu falei, cara, a gente tem que promover o esporte para a terceira idade, utilizar as praças públicas, daí até estou para montar um projeto em cima disso, né? É, e essas prefeituras que nem eu sei, acho que de Ilhabela, que eles incentivam, tem mais uma prefeitura do litoral, que eles dão ônibus para o pessoal ir para competição, tem treinador. Cara, puta, se toda cidade tivesse isso, ia ser excelente. Se tem um incentivo, aí de repente a prefeitura recebe uma verba, aí destina como quiser.
né? Sempre vai ter uma pessoa que de repente tem uma necessidade maior do que outra, né? Mas realmente, por exemplo, às vezes a pessoa treina, quer ir para um campeonato master, puta, é longe, tem um gasto, eu não vou, daí desmotiva. Acaba atendendo a demanda de algumas pessoas. Mas eu acho que não é o primordial. O primordial é ter a estrutura, né? Ter o local para praticar, ter o profissional, né? Isso é o primordial. Ah, beleza, vai para a competição, aí tudo bem. A competição, às vezes, não é para todo mundo, pela questão financeira e tal, mas se você está praticando, está tendo um treinador para te observar, de repente tem um ônibus para te levar para uma competição, nossa, é 500% melhor do que todas as outras locais aí, né? Sorte de quem é A beneficiado. prefeitura da Ilhabela paga, a prefeitura da Ilhabela, se não me engano, paga as inscrições, transporte, e eu acho que, inclusive, a Nossa, estadia. bacana. Ah, é um projeto bacana. Assim, da mesma maneira que a verba, às vezes, da prefeitura, do governo é destinada para o esporte, acaba atingindo uma camada, a camada do atleta da terceira idade. Excelente. É um projeto. Às vezes, ao invés de pensar no alto rendimento, pensou no master. Dá para pensar de outra maneira? Dá. Está funcionando? Está indo bem? Se está indo bem e está atendendo a demanda do pessoal, excelente, né? Eu acho que se isso está massificando, eu vejo bastante gente, pessoal de Ilhabela em provas de piscina, em prova de águas abertas, eles estão crescendo bastante, está tendo uma adesão legal. São mais pessoas praticando atividade física, né? Que acho que é a ideia do projeto e a ideia de tudo aqui que está acontecendo, né? Bom, Trivino, você tem alguma mensagem para passar para os atletas master que desejam retomar os treinos ou aqueles que querem começar? Olha, antes de qualquer coisa, procurem fazer algo que você goste, né? É o que eu falo pro pessoal, como que você quer envelhecer? Você quer envelhecer bem? Quer envelhecer feliz? Ou você quer sentir prazer naquilo que você está fazendo? Você quer fazer algo obrigado todo dia? Procure fazer alguma coisa que você goste, porque não é fácil. A gente no nosso dia a dia, a gente acaba fazendo muita coisa que não é agradável, né? E você botar algo novo na sua rotina que não seja agradável, puta, não vai te agregar, você não vai conseguir ter consistência. Procure uma atividade física divertida, procure um grupo divertido para treinar, né? Que eu acho que isso faz muita diferença. O grupo, né? Pessoas legais, descontraídas. Porque às vezes você vai nem tanto pelo fato de nadar, pelo fato de sociabilizar, e uma coisa puxa a outra, né? Então, saiba o que você quer, né? Puta, você quer começar a fazer atividade física? Você se conhece que você não vai conseguir fazer atividade física de noite, beleza? Procura alguma atividade física diurna. Ah, você só consegue fazer atividade física com luz do dia, beleza? Identifique o seu perfil, né? Em cima disso você já sabe o que fazer e o que não fazer, né? Aí isso já te minimiza a chance de fazer uma decisão errada, porque muita gente fala, ah, não, preciso fazer alguma coisa, vou pagar 6 meses de academia, e não vai, porque não é o perfil dela. Ah, não, só vou nadar no verão. Ah, puta, procura uma piscina coberta, porque tem gente que às vezes não quer nadar no frio. E é isso, tipo, tente, se conheça, né? Saiba o que realmente você vai conseguir fazer durante muito tempo. E insista, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, não, competir é difícil, ou treinar é difícil, não... Tem que ter paciência, você sabe o quanto tempo leva para, de repente, ter uma melhora de resultado ou uma melhora de condição física. Que quem já foi atleta sabe, quem nunca foi atleta, acho que as coisas acontecem com velocidade, né? Tem que ter paciência, consistência, paciência e ir fazendo. E tem que ser divertido. Se não é divertido, não vale a pena. Tem que ser algo que você sinta prazer de ir. Talvez não todos os dias você vai ter aquele prazer, mas 90% dos dias você vai querer estar lá, né? Isso já faz a diferença. E de mau humor, e de má vontade, não é legal. Trivino, eu nem sei como te agradecer. Você foi assim um Até amor. parece que é isso, eu que agradeço. Você deu muito conteúdo. Super obrigada, tá? Obrigada pelo tempo que você dispensou a todos. Olha, 1 hora e A gente quarenta e fala, hein? cinco. Que Ave isso, hein, Maria. Fabi? Ainda bem que Viu? não é
mal dos outros. Depois a gente faz uma live, a gente fica batendo um papo a mais. Olha, obrigada, querido. Muito obrigada mesmo, tá? E eu posso usar essa. Em geral, eu peço para o Matheus, que é a pessoa que cuida da rede social, de Uhum. fazer Reels, sabe? Com parte Legal. das nossas falas, que são as falas, assim, as mais, né, as que geram mais conteúdo. Então, à medida que for feito, você vai Ah, receber, legal. tá? Olá, Rodrigo, muito obrigada pelas Ah, lições. não são lições, né? Acho que a gente troca informações, né? Porque a experiência que eu tive, a experiência que você teve é diferente. Então são pontos de vista, né? Pode ter feito sentido para mim, pode ser que tenha feito sentido para alguns, mas eu acho que essa troca que a gente teve de bate-papo aqui é enriquecedor para todo mundo, né? Pode ter sido que alguns tenham ouvido falar, nossa, isso aí para mim faz sentido, ou então, isso eu não vou fazer nem a pau, né? Todo mundo aprende. De algum jeito a gente vai aprender, né? Pro bem ou pro mal. Mas eu que agradeço, Fabi, por ter confiado a mim essa palavra aí, ter batido esse papo, ter doado seu tempo também para a gente conversar. E é sempre um prazer aí, minha ídola aí, a rainha na piscina master aí é objetivo de vida. Tá nadando perto desse Imagina. nível aí quando daqui uns aninhos. Mas é que eu amo o que eu faço. Então, né, quando a gente gosta do que a gente faz, não fica pesado, fica uma coisa lúdica, Sim, como você sim, falou, divertida. Eu, por exemplo, eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de ir num grupo sim. onde eu dou risada. Pessoal que fala besteira, pessoal que não se leva a sério, que tira sarro, né? A gente fica uma coisa. Eu sou super concentrada no meu treino, eu levo o meu treino a sério, mas eu gosto de Sim. dar risada durante o Se treino. não é divertido, não vale a pena, né? Então, Tem que ser divertido. nossa, você chega naqueles treinos, todo mundo carrancudo, todo mundo bravo, todo mundo. Assim, ah, Não não, vim aqui eu não para sou isso. desse grupo aqui, não. Não. Obrigada, viu, Eu que Trivino? Um beijão agradeço, grandão para Fabi. você. A gente vai se falando, Obrigado. tá? Beijão. Tchau, Tchau, tchau. querido. Obrigada, turma. Obrigada a Valeu. todos vocês, viu?